amigos do Face, também aqueles seguidores do canal Espiritismo do Século XXI do YouTube. Mais uma vez estamos aqui a conversar sobre André Luiz, especificamente sobre os acontecimentos que André Luiz experimentou quando chegou no plano espiritual, especificamente em nosso lar. Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever e de comunicar conosco, de compartilhar com os amigos, para que divulguemos mais a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, que sempre consola, que sempre nos acalenta. No episódio anterior, a gente estava dizendo que André Luiz estava numa casa lá na colônia Nosso Lar, na casa de Lísias. Lísias levou André Luiz lá na casa dele para conhecer sua mãe, para conhecer sua irmã, e também tinha lá uma recém-chegada do planeta Terra, que era uma neta da dona Laura, a mãe de Lísias. Aí, depois Lísias saiu com a sua irmã, saiu com os outros companheiros, porque eles iriam numa apresentação musical, isso lá em Nosso Lar. Isso foi no capítulo anterior, no episódio anterior. E aí ficaram ali André Luiz, Dona Laura, na casa. Só que André Luiz sabia que a neta da Dona Laura estava lá. Aí André pergunta: Dona Laura, a sua neta não vem à mesa para as refeições conosco? Nós já vamos fazer a refeição em seguida e a sua neta não vem? André sabia que ela estava lá, mas não tinha visto, não conhecia a neta dela. Aí Dona Laura falou: por enquanto, André, ela alimenta só a sós. A tolinha continua nervosa, abatida, e nós aqui, nós ainda temos o cuidado, nós não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada, desgostosa. A Dona Laura foi explicando por que ela não estava ali comendo com eles. Olha, é bom que se diga, né, meus caros? No plano espiritual também come. André Luiz ia alimentar, né? E aí Dona Laura vai explicando para André por que ela não foi à mesa comer com eles. Ela diz que a neurastenia, melhor dizendo, e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Então, como ela está num processo muito deprê, muito problemático, acabou de chegar no planeta Terra, ou seja, teve uma desencarnação há pouco tempo, então é melhor que ela fique separada. É uma doente, né? Ainda fala assim: André, a minha neta demorou no umbral durante 15 dias. 15 dias. E estão em uma forte sonolência ainda. E lá no umbral ela era assistida por nós trazemos ela para cá, né? E veio aqui para casa para ser submetida aos cuidados diretos, tanto meu quanto de Lísias, seu tio. E André logo falou para Dona Laura que queria conhecer essa moça, queria ver essa moça, ele queria ouvi-la. Há quanto tempo já André não tinha notícia direto da Terra, né? Quantos anos André não tinha noções da Terra, e ele queria ouvir a moça, né? Aí logo André, mais a Dona Laura, foi até um quarto muito amplo, segundo André. Olha, gente, no plano espiritual também tem quarto, tem sala, tem cozinha, tem tudo, como tem aqui, tá? Aí André disse que chegou num quarto amplo e viu que tinha uma jovem muito pálida, que estava repousando em uma poltrona muito cômoda, muito confortadora. E essa jovem logo surpreendeu quando viu André.
E aí a dona Laura falou assim: Heloísa, esse aqui é um amigo que veio aqui em casa hoje, ele quer te conhecer. É um irmão nosso que voltou da terra há pouco tempo e ele quer te conhecer. Logo, a moça, a Heloísa, a neta da dona Laura, ficou curiosa, meio aqueles olhos meio perdidos. A André disse que ela tinha algumas olheiras, né? E estava esforçando para concentrar a atenção. Cumprimentou, obviamente, um sorriso vago, né? E André falou assim: deve estar cansada, né? Antes, porém, falou para ela: você deve estar cansada, né, minha filha, né, Heloísa, né? Logo, logo a dona Laura se propôs a responder, né? André, a Heloísa tem estado muito inquieta, muito aflita. Em parte justifica. A tuberculose foi longa e deixou traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir tempo algum do otimismo e da coragem. Ora, gente, o que está falando? Que ela, a Heloísa, ela desencarnou devido a uma doença chamada tuberculose. Naqueles anos, a tuberculose não era tratada. Hoje ela é perfeitamente tratada. Naquela época, não, né? Logo, logo, o André disse que ela ficou, a jovem Heloísa se arregalou os olhos, né? E como se fosse chorando, e logo, logo o André percebeu que ela estava chorando, né? Então a jovem começou a chorar. Aí a dona Laura logo falou: minha tolinha, é necessário reagir contra tudo isso, minha neta. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Não se preocupe. Você sabe que a tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo que ficou, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Olha o que ela está falando. Olha, minha neta, falou de tolinha, né? Minha tolinha neta, tem que reagir contra tudo isso. E outra coisa, você sabe que a sua mãe vai voltar, vai vir para cá, não demore. Ou seja, ela sabe que a mãe vai morrer, vai desencarnar. E outra coisa, não se preocupe, você não tem que ficar preparado, não tem que ficar assim muito esperançosa do seu noivo que ficou na terra. Ele não está preparado para oferecer uma dedicação total lá na terra. Esse noivo seu que ficou lá na terra está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, minha neta Heloísa, ele desposará outra moça. E você deve, entretanto, habituar a essa convicção. Nem seria justo exigir que ele viria para cá bruscamente, claro, não seria justo. Não se preocupe, ele vai casar com outra logo, logo. Olha, é uma notícia complicada, porque a moça desencarnou, veio embora, mas ela ficou assim, lamentando o noivo ter ficado na terra, né? E Dona Laura conversa com ela, falando assim: admite se ele viesse, forçando a lei. De repente ele vem forçosamente, né? Não seria mais duro o sofrimento, né? Então, e não se preocupe, além de tudo isso, a sua mãe não tarda a chegar aqui. Logo a sua mãe vai vir para cá, né? E aí André ainda pergunta para ela: de onde você vem, Heloísa? Né? Aí ela ficou meio assim, resistente e tal. Depois falou: eu venho do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, minha filha. André falou para ela: você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está junto com seus parentes, com sua avó, com o tio,
tia, e não conheceu tempestades nessa grande viagem. Foi rápido. Tá vendo, gente? Às vezes as pessoas desencarnam e fica anos no umbral, às vezes não. Ela foi rápido, ficou poucos dias e já foi recebida em nosso lar pela sua avó, não é? E logo ela, o André falou daquele jeito, logo ela deu uma reanimada, a moça reanimou e disse assim: não imagina, porém, quanto eu tenho sofrido. 8 meses de lutas com a tuberculose. Teve tratamento, mas não teve jeito. A mágoa de haver transmitido essa doença para minha mãe muito carinhosa, me corrompe, acaba comigo. Além disso, o que padeceu por minha causa, o meu pobre noivo, é imensurável. Olha, gente, o que ela está dizendo? Que a sua mãe, na Terra, também ficou sendo contaminada com a tuberculose, porque cuidava da filha. E nós sabemos que a tuberculose é bacteriana, ela passou para a mãe, né? E ela lamentando a doença que a mãe teve por causa dela e a ausência do noivo que ficou na Terra, né? Aí Dona Laura logo interviu e disse para ela: oh, minha filha, na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior do que a nossa. Isso é pura cegueira, minha filha. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Não se desanime, né? Dando aquela força para a menina, para a mocinha, né? E logo a moça disse: Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá o que pensar. E aí a avó Laura dela falou: e você acredita sinceramente nessa impressão, minha neta? Será? Né? Ela ainda fala assim: oh, Heloísa, eu observei o teu noivo diversas vezes durante a sua enfermidade no hospital. Era natural que ele se ficasse comovido tanto como você viu, vendo aquele corpo reduzido a frangalhos, você muito magra e muito doente, mas não está preparado. Ele não está preparado para compreender tudo isso. Ele não está. Ele não consegue um sentimento puro. Não consegue, né? Conserve o seu otimismo, minha neta. Poderá auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mais no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta. Em nossa companhia, claro. Já isso você pode fazer. Entretanto, minha filha, quando você puder e quando você voltar a visitá-lo na Terra, você vai encontrá-lo casado com outra. Então, quer dizer, ela, a moça que está lamentando ter deixado o namorado, o noivo aqui na Terra, a avó está dizendo: não se preocupe, quando você voltar lá, você vai encontrar ele com outra, né? Aí, logo, a Heloísa ficou assim: puxa, mas será possível isso? Como? Né? Aí a dona Laura falou assim: Heloísa, não seja teimosa, nem queira desmentir-me. Você não se recorda da Maria da Luz, aquela colega sua, que te levava flores todos os domingos enquanto você estava submetendo ao tratamento da doença tuberculose? Pois é. Quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade que você restabelecesse o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolver a Maria da Luz em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui está,
não demorando muito, as resoluções novas. Olha, o que ele está falando? O que ela está falando? Quando ela foi desenganada, o noivo que estava ali cuidando dela já começou a olhar para outra. Já começou a olhar para a tal da Maria da Luz, né? Interessante, né? Ela falou, vovó, que horror! Isso é horror, é horroroso isso que você está me falando. Minha amiga, né? Aí a avó diz assim, horror por quê? É preciso habituar-te a considerar as necessidades alheias, minha neta. Teu noivo é um homem comum, não está alertado para as belezas. Ele não teve alerta para as belezas sublimes do amor espiritual. Não pode operar milagre nele, mesmo que o ame muito. Né? Arnaldo, entretanto, Heloísa, ele conhecerá mais tarde as belezas do teu idealismo. Mas por agora é preciso entregá-lo às experiências que ele necessita. Né? Ora, ela está dizendo que não se preocupe, deixa ele casar com outra, né? Não é deixar, não fique lamentando, né? Aí a Heloísa, a moça que tinha chegado há pouco, né, da terra, né, ainda falou assim, justamente Maria da Luz, a amiga que sempre julguei fidelíssima, a uma amizade total, né? A dona Laura sorriu e ainda falou, Heloísa, não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura como Maria da Luz, que é uma irmã? Maria da Luz será sempre a tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez se dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Olha, já que Maria da Luz é sua amiga verdadeira, sua irmã verdadeira, uma amizade profunda, então é melhor entregar para ela, né? Interessante, né? E logo, logo, ainda falou mais. Eu sei a causa do teu pranto, minha filha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo e de nossa renitente vaidade humana. Entretanto, eu, sua avó, não te fala isso para te ferir, mas para te acordar, para te orientar, minha neta. Heloísa chorava, a mãe de Lísias, Dona Laura, convidava novamente à sala de estar, né, que a doente precisava de repouso. Né. Ele sentou um pouquinho, né, os dois, agora longe, na outra sala, longe da Heloísa, e falou, André, essa minha neta, Heloísa, ela chegou profundamente fatigada, prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos hospitais. Entretanto, o assistente que fez a condução dela aqui julgou melhor que ela ficasse conosco, junto com o nosso carinho. Aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, vai chegar em breve. Ela está já no processo de preparação para desencarnar. E logo, logo, ela virá aqui. Então eu já quero estar com a família já preparada para receber todo mundo. Meus caros, essa história que André nos traz e que a gente traz hoje, aqui nesse 19º episódio, mostra que nós, quando desencarnamos, nós podemos perfeitamente ir para locais onde nós encontraremos aqueles a quem amamos, aqueles nossos protetores, que foram protetores aqui na Terra e que continuarão sendo protetores do plano espiritual. Até porque a nossa amizade, o nosso amor fraterno, a nossa união de amor, de carinho aqui na Terra, ela prevalece no plano espiritual. Então, por isso que lá no plano espiritual, sempre a gente poderá encontrar aqueles que foram primeiro. Até porque eu sempre digo que nós não vivemos uma situação de morte. Não existe morte.
Um dia desse, uma seguidora nossa aqui no Facebook lamentou a morte de um pai, de um amigo, e eu disse para ela, falei, não lamente, eleve uma prece carinhosamente e fique sabendo que ninguém morre. Simplesmente a pessoa passa para outro lado, para outro plano, mas a vida continua da mesma forma, com as mesmas pessoas. Claro, não tem esse corpo carnal, material que nós temos aqui hoje na Terra, mas lá no plano espiritual também nós viveremos com a mesma identidade. O espírito que habitua esse corpo continuará lá vivendo normalmente. Só que lá não tem esse corpo mais. O que vai manter o espírito individual, cada um na sua individualidade, é o perispírito, que é o arcabouço, o que recolhe, que abriga o espírito. Aqui na Terra, esse perispírito, ele liga, ele é um intermediário entre o espírito e o corpo. No plano espiritual, vive somente o perispírito e o espírito. Ok? Continue conosco, nós agradecemos a todos e logo, logo estaremos conversando um pouco mais sobre as verdades que existem e que nós ainda não conhecemos tanto. Um abraço e um beijo no coração de cada um.